Busca em Jesus a plenitude do Santo Espírito e do seu amor. Deixa que Ele te envolva em seu calor. Deixa Jesus cuidar das coisas que atormentam o teu viver. Colos do alto Ele virá sobre o teu ser. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh, vem cantar com alegria, encher de paz teu coração. Vamos lá, por Deus, se louve a Deus em oração. A Ele dá tuas tristezas, desilusões e tua cruz. Então terás a vida em nome de Jesus. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh, vem cantar com alegria. Vamos lá, por Deus. Vem abraço e louve a Deus. Vem abraço e louve a Deus em oração. A Ele dá tuas tristezas, desilusões e tua cruz. Então terás a vida em nome de Jesus. Vamos clamar bem forte assim, ó. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Seja alegre, pois o vosso nome está escrito lá no céu. Sempre te amei com amor eterno, e também que a ti eu fui fiel. Morrendo na cruz pra te salvar, com sede e amor todos perdoar. Eu sou o teu mestre e sou a tua luz. Meu nome real me chama Jesus. Eu sou essa voz desse teu cantar. Eu sou teu amigo, pode confiar. Eu sou quem te chama para me seguir um dia no céu, comigo morar. Vamos lá! Seja alegre, pois o vosso nome está escrito lá no céu. Sempre te amei com amor eterno, e também a ti eu fui fiel. Morrendo na cruz pra te salvar, com sangue e amor. Eu sou o teu mestre e sou a tua luz. Meu nome real me chamo Jesus. Eu sou essa voz, deixe teu cantar. Eu sou teu amigo, pode confiar. Eu sou quem te chama para me seguir um dia no céu, comigo morar. Que a graça desse Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo,
possa nos envolver nessa noite, possa abrir nosso coração, nosso pensamento, nossa mente. Nós aqui do grupo de oração Cristo Vive, que já há algum tempo a gente se reúne aqui toda segunda-feira, mas de um modo particular nós temos feito no primeiro momento da reunião da noite essa transmissão. A gente não tem achado assim uma maneira de deixar de fazer essa transmissão, né? Mas o nosso grupo é normal, a gente está aqui o povo. Tudo bem aí, gente? Tá frio aí hoje? Tá frio? Eu não ouvi a voz. Tá com as máscaras? Tá frio aí hoje? Tem gente que tá até com cobertor aqui. Rapaz do céu, né? Então a gente tem o povo do grupo aqui e a gente não faz esse primeiro momento, 45 minutos, transmitindo para você, que ainda alguns não tem possibilidade de vir, mas também de certa maneira essa live, essa transmissão do grupo está atingindo pessoas que há muitos anos a gente não tinha contato, pessoas de outra cidade, até de outro país, que foram membros do nosso grupo de oração. Então a gente está achando por bem a continuidade de fazer a primeira parte transmitida, depois quando acaba, os que estão aqui a gente continua louvando, glorificando, dependendo do tema que Deus suscita, né? E hoje é um dia muito propício para falar de Deus. É um dia muito assim, confirmativo da graça de Deus, principalmente para nós que somos católicos, né? Porque como um jovem, uma pessoa, de repente se dedica a sua vida a Deus. Se dedica a sua vida a Deus. Um jovem que de certa maneira, para a época dele, era de uma classe social muito segura. Filhos de militares, ele como militar. Mas de repente, como um católico comum, como um cristão comum, se vê impelido a abandonar tudo para seguir Deus mais profundamente. Então hoje nós comemoramos na nossa igreja, como nesse mês de junho nós comemoramos em particular as chamadas festas juninas, né? E hoje de especial modo é o dia de Santo Antônio, um santo muito popular no nosso Brasil, mas como eu disse, né, uma pessoa comum, no primeiro momento um cristão comum, mas por ter tido uma vida de tão entregue a Deus, ele se destaca. Por que ele se torna santo? Porque ele é venerado, porque ele é homenageado, porque os exemplos deles até hoje se fala depois de tantos séculos. Porque mundo afora existem igrejas, até ruas, praças com o nome, cidades com o nome de Santo Antônio. Ou seja, uma pessoa que conheceu Jesus profundamente. É isso que eu quero também na noite de hoje meditar com você. Você conhece Jesus? Você tem procurado cada vez mais na sua ida na igreja, seja na missa, no grupo de oração, seja na sua leitura particular da Bíblia, você tem procurado conhecer mais a Jesus Cristo? A viver mais a presença de Jesus na sua vida, porque não adianta se dizer que só que crê, que é católico, que é cristão, que é evangélico, que é isso, que é aquilo, se você não conhece Jesus. Se você não tem segurança, se você não tem firmeza, se você não tem sentimento pela magnitude do Cristo, do ungido de Deus, daquele que é o Salvador do mundo, o Redentor do mundo, aquele que tem o poder de perdoar os nossos pecados, aquele que tem o poder de corrigir a nossa vida, aquele que ele é a luz do mundo, né? Cristo é a luz do mundo, Cristo é o sal da terra, Cristo é a palavra viva do Pai, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que conhece a Cristo jamais será a mesma pessoa. Aquele que conhece a Cristo, as coisas velhas ficaram para trás. Aquele que conhece a Cristo não diz sim a tantas coisas que as outras pessoas dizem sim. Aquele que conhece a Cristo, muito pelo contrário, não é Maria, vai com as outras. Mas como já dizia o Santo São João Paulo II, seu sim seja sim,
ser não. Já tiramos do Evangelho, ser não seja não. Então, Santo Antônio, ou Fernando, como era no início, porque quando eles entram no convento, no seminário, numa ordem religiosa, eles podem mudar o nome. Então ele se passou a chamar Antônio, Santo Antônio, Antônio de Pádua, né? Pádua é uma cidade, então ele se destacou naquela região ali, na Itália, embora ele português, né? Você vê como que é as maravilhas de Deus, né? Às vezes tem muita gente que critica nós católicos porque temos São João, São João até do Evangelho, né? São Pedro, São Paulo, Evangelho, mas os outros santos, São Francisco, Santo Antônio, São Bento, enfim, homens que nesse decorrer da continuidade do Evangelho vão se destacando. Aqui no Brasil mesmo, nós tivemos recentemente a irmã Dulce, a Dulce dos pobres. Tem muitos brasileiros que nem conhecem a história dessa freira, uma freira tão dedicada aos ensinamentos, tão praticante, né? Tem gente que fala muito de Cristo, mas não pratica Cristo. Já a freira, a irmã Dulce, lá da Bahia, procura saber a história, tem até filme, tem filme da vida dela, é mais fácil. Mas durante muito tempo, muitos brasileiros ainda não conhecem a Dulce dos pobres, que vivia o Evangelho, que amava o seu próximo. Assim como um outro exemplo recente, Madre Teresa de Calcutá, indestacavelmente, esse que foi um papa nessas décadas passadas, João Paulo II, que hoje é Santo Paulo II, que já no dia do seu sepultamento o povo clamava, né? Santo, santo, né? Independente de qualquer declaração, independente de qualquer documento. Então, meu irmão, minha irmã, é bom termos exemplos, porque o mundo é cheio de maus exemplos. O mundo é cheio de maus opiniões, de maus pensamentos, de más atitudes. Mas é bom ter bons exemplos. E dentro da nossa Santa Igreja Católica, aqui mesmo no Brasil, olha que bom exemplo que é o Padre Marcelo. Olha que bom exemplo é um Padre Jonas, fundador de uma instituição, de uma televisão, Canção Nova. Um Padre Eduardo Douglas, que trouxe esse movimento, que fez expandir este movimento carismático no Brasil. Agora, recentemente, nós temos o Frei Reginaldo Ramazotti. Nós temos aí o Frei Gilson, que coisa bacana, que coisa brilhosa da graça de Deus. Que você deseje ser um católico, um cristão, alguém que verdadeiramente dê exemplos, que mostre aos outros como é bom, como é feliz, como é alegre, como é salutar, como é bom uma pessoa ir na igreja, frequentar a igreja, viver as graças de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, viva Santo Antônio, gente! Viva! Olha as palmas para Santo Antônio! Ou está aqui cavando no bolso, aqui nas blusas, aqui. Mais forte para Santo Antônio! Viva Santo Antônio! O pai dos pobres, né? Eu tive a graça de por 3 vezes já ir em Pádua e na igreja onde estão os restos mortais desse personagem tão maravilhoso. Eu mesmo sou muito comovido. Eu tenho a graça de me converter, de conhecer Jesus numa igreja que era de Santo Antônio, lá em Ribeirão Preto. Hoje está tendo uma festança lá, Santo Antônio de Pádua, ali no Campos Elíseos. Então não tinha como eu não aprender um pouquinho melhor sobre esse personagem, sobre esse Filho de Deus, né? Assim como na música, assim como no teatro, assim como, por exemplo, nos filmes, assim como no futebol, nos esportes, há pessoas que se destacam, né? Quem nunca viu, por exemplo, um Charlie Chaplin? Aqui no Brasil, um Mazzaropi? Quem nunca viu um Pelé? Um Messi, um Ronaldo, Cristiano Ronaldo? Quem nunca viu cantores famosos?
Então, assim como em coisas seculares se destacam pessoas, situações, na igreja, no mundo cristão, também eu quero dizer a você que tem pessoas que se destacam. Pessoas que são verdadeiramente acima do normal, né? Por isso que elas chegam ao ponto de ser sagradas santos. Se você tiver a Bíblia no livro do Eclesiástico, o próprio livro do Eclesiástico destaca personagens, antigos personagens do mundo religioso do Antigo Testamento, como Davi, como Daniel, como Salomão, como os profetas Isaías, como o profeta Elias. Que engraçado, né? Quando Jesus Cristo começou a sua vida pública, começou a fazer milagres, começou a fazer coisas extraordinárias, as pessoas achavam que Elias havia ressuscitado. Existia um profeta chamado Elias que fez coisas tão extraordinárias que aquilo foi marcante no mundo religioso da época, que quando Jesus começou a fazer coisas extraordinárias, eles achavam que era Elias que havia ressuscitado. Então as pessoas que verdadeiramente vivem a sua fé, elas se destacam no meio dos demais. Aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, seja um instrumento de Cristo, seja um instrumento de Deus. As pessoas estão precisando de pessoas conhecedoras de Cristo, que mostrem para elas esse Cristo. Aliás, nós vemos aqui, estamos vindo aí de um caminhar do Pentecoste, dos dons do Espírito Santo. É impossível uma pessoa achar que ela é cheia da presença de Deus se ela não tem paixão de falar de Deus, né? Eu às vezes vejo essas torcidas, eu sou palmeirense, né? Eu vejo essas torcidas organizadas e vejo como aqueles caras se dedicam ali no futebol, num campo, pelo seu clube, pelo seu time. Eu fico imaginando, já imaginou se esse mesmo ímpeto, esse mesmo entusiasmo, eles tivessem por Cristo e por Deus? Às vezes é culpa minha, às vezes é culpa tua, porque as outras pessoas não são contagiadas no amor de Cristo. Às vezes é culpa minha, é culpa tua, de não trair, de não trazer essas pessoas para a glória de Deus. Então Santo Antônio, ali na sua cidadezinha, naquilo que ele foi vivendo, naquilo que ele foi realizando em nome de Cristo, ele foi se destacando, a ponto que hoje, mais de 300, 400 anos depois da sua morte, ainda é falado. Se sabe daquela pessoa que naquele lugar ela amava a Cristo. E qual uma das coisas que São Santo Antônio gostava? Fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Pregar a palavra de Deus. O ímpeto dele, o impulso dele era ir nos lugares e falar de Cristo, independente do momento da missa, independente do momento no altar, porque normalmente lá no altar o padre tem que falar de Deus. Mas eu admiro os padres que, independente de estar lá na hora do altar, ou os pregadores ou pastores, que independente da hora de estar no altar, lá fora anunciam o Evangelho, falam de Deus. E você? Você se considera uma pessoa que fala de Deus para os outros? No seu zap da vida, nos seus Instagram da vida, nos seus Facebook da vida, você anuncia o Evangelho? Você propaga o amor a Cristo, chamar as pessoas para Cristo, chamar as pessoas para Deus? Como eu disse, né? Por causa dessa pandemia, nós começamos a fazer essa transmissão do momento do grupo, para que aquelas pessoas que no primeiro momento não podiam vir.
Então agora já se passa 1, 2 anos, não sei. Mas pelo fato, né, aqui mesmo, eu nem saudei aqui, em primeiro lugar, sempre esse irmãozinho, que acho que é de Araras, né? O Fidenilson, a Rita de Cássia. Deixa eu ver aqui, irmãos que não. A Helenice não pôde vir hoje, eu compreendo que vem a pé, um frio danado desse, então lá na sua casinha está acompanhando. A Adriana lá de Barrinha, Maria Alves, também outra irmã que não pôde estar aqui hoje, Andréia Badia, Silvana Bononi Vernico, Valéria Gonzala, Paula, a Paula está aqui, né? Enfim, algumas pessoas que assistem hoje. Tem uma mulher que ela participa lá em Guatapará. Na segunda-feira tem um terço, bem na hora do grupo. Então ela disse que na segunda não assiste, mas ela chega em casa, ou depois, ou amanhã, ela entra lá no Face, lá do Cristo Vive, ou no meu Face, e assiste, participa. Como o irmãozinho que está aqui, ó. E o dia que ele folga, ele vem. Hoje ele folgou, ele vem. O dia que ele não trabalha, né, à noite, às vezes. O dia que ele não folga, então ele assiste na casa dele, assiste na terça-feira, faz sempre um comentário, aquilo que ele entendeu, aquilo que ele compreendeu daquela noite, aquilo que intimamente, particularmente, Deus falou ao coração dele. Viva Santo Antônio! Viva Santo Antônio! E assim como na história da igreja, eu nunca me esqueço, uma vez eu fui levar um padre para fazer uma missa num sítio dos Esversuros. Não existe mais esse sítio. Eu levei o padre para fazer lá a missa, e lá tem uma capelinha muito bacana, não tem parede, é tudo vidro. Assim, tem parede, mas a maioria é vidro. E naquela noite que eu tinha levado o padre André, um padre que ajudava aqui no Xangri-Lá, ele viu ao tempo, as estrelas, e ele disse que os santos são as estrelas. Assim como as estrelas brilham, as pessoas que verdadeiramente vivem a graça de Deus brilham. As pessoas que vivem a graça de Deus se destacam, se aparecem, são notadas. Eu achei interessante, aquilo que ficou na minha cabeça. Outra coisa que ele disse naquela noite, que você olha para uma mangueira, na época de manga, e naquela mangueira não tem fruta nenhuma. Você olha para uma jabuticabeira, para uma goiabeira, para um figueiro, e naquela época dela não tem fruto nenhum. Assim, com todos os percalços, com todas as críticas e perseguições, você olha para a Igreja Católica e você vê uma irmã Luz, um Papa João Paulo II, uma Madre Teresa de Calcutá, um Frei Gilson, um Padre Marcelo, um Padre Eduardo. Você destaca nessa semana Santo Antônio. Que engraçado, né? Nas festas juninas, olha que interessante. Tecnicamente, em junho nós comemoramos Santo Antônio, São João Batista, Santo Antônio, São Pedro e São Paulo. E dos 4, biblicamente falando, o único que não é da época da Bíblia é Santo Antônio. São João Batista é bíblico. Está lá um personagem, filho de Isabel, né? Aquele que diz: preparai o caminho do Senhor. São Paulo é bíblico, um dos apóstolos, o pós-apóstolos. São Pedro é apóstolo. Embora aqui na bandeira de festa junina do Brasil só tem 3, né? São João, Santo Antônio e São Pedro. Mas eu falo São Paulo porque no dia 30 de junho nós comemoramos Pedro e Paulo. Então olha que coisa interessante, né? Bendito seja Deus pelos seus frutos. Como diz Jesus lá no Evangelho, pelos seus frutos os conhecereis. Todos saberão que sois os meus discípulos pelos seus frutos.
Então bendito seja Deus, né? Eu sou um pecador. Quem sou eu? Sou um nada. Mas aqui na minha cidade, as pessoas me conhecem como um Paulão carismático. Algumas crianças me conhecem como um Paulão da igreja. Embora eu não sou perfeito, não sou santo, não sou melhor que ninguém. Mas que bom que as pessoas me sabem que eu sou do carismático, que eu sou do grupo de oração, que eu sou da igreja. Né? Então, meu irmão, minha irmã, que a luz de Cristo brilhe na sua vida. E que a luz de Cristo faça você brilhar. Brilhar e brilhar para as outras pessoas. Mas eu te faço esse clamor na noite de hoje. Você tem procurado conhecer mais Jesus? Ou você acha que o que você já conhece e sabe de Jesus já é suficiente? Não, não é suficiente. A gente tem que estar sempre aprendendo a palavra viva, a palavra de conversão, de libertação, no mundo de tanta confusão, de tantas coisas para confundir nossa mente. Nós temos que... Mas está transmitindo ou parou? Caiu aqui o... Aliás, eu já tinha pensado em falar esse negocinho, tinha que trocar, faz tempo que está essa coisinha aí. Está exigindo mais do que pode dele. O suporte do celular caiu. Caiu, mas a pregação não caiu. Nós não caiu. Está em pé aqui, gente? Tem gente que está dormindo aqui, está com tanto frio, meu Jesus Cristo. Coisas bonitas. São essas coisas que são bacanas, né? Porque quando a pessoa diz, não, eu vou seguir Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então hoje está frio. Hoje incomoda. Hoje não é habitual as pessoas estarem, mas a gente está aqui. Como diz na expressão popular, firme e forte. Firme e forte. Então, meu irmão, abra teu coração. Seja uma pessoa de Jesus. Não diga simplesmente que ama Jesus, mas uma pessoa que obedece, que vive, que respeita. O próprio Jesus fala, né? Aquele que me ama, ouve as minhas palavras e põe em prática. Aquele que me ama, ouve as minhas palavras e põe em prática. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Jesus, pela tua fortaleza. Obrigado, Jesus, como assim a gente pode dizer que existe um rapaz chamado Santo Antônio, que fez tantas coisas milagrosas. Quantas pessoas conheceram a vida de Santo Antônio, começaram a amar Jesus. Quantas pessoas, sabendo do que Deus realizou na vida de Santo Antônio, quis que Deus também realizasse na vida deles, né? Eu particularmente, eu sou devoto de Santo Antônio, sou devoto de São Francisco, sou devoto de São Bento, em espetacular Nossa Senhora, em espetacular o apóstolo São Paulo. Bendito seja Deus. O que agrada a Deus. Erguemos as mãos e dizemos, em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Força! É a esperança cega, cega.
Conheça Jesus. Saiba quem é Jesus. Eu tive a graça de ir 3 vezes na Terra Santa. Deus me presenteou. A primeira vez, eu fui com um grupo normal de turismo, uma agência normal, uma empresa normal de turismo, porque não existia na época empresas cristãs que organizavam a excursão para Israel. Só existia 2 empresas no Brasil que faziam esse intercâmbio por dias lá em Israel. Então, a primeira viagem, eu fui com um grupo secular, mais de 30, 40 pessoas. Mas graças a Deus, a guia que nos acompanhou em Israel, muito conhecedora das coisas de Cristo, foi muito bom. O que eu tenho de destaque daquela viagem, que de certa maneira, das mais de 30 pessoas, o mais cristão do grupo era eu. Aí eu pedi autorização para ela que em cada lugar eu lesse a passagem da Bíblia do lugar. Então para mim foi até bom. Às vezes Deus planejou que fosse assim. Foi muito bom, foi muito rico. Eu fiz que pessoas ali do meu grupo não só estivessem ali, porque tinham pessoas que estavam ali como se tivessem viajado para qualquer outro lugar, pessoas de posses financeiras que estavam ali conhecendo como mais um lugar que elas estavam conhecendo. Eu pude naqueles 15 dias que nós convivemos juntos, transmitir Deus também para essas pessoas. A segunda vez que eu fui, aí então eu mesmo organizei o grupo. Eu mesmo organizei contato com uma guia de lá. Aí já foi um momento mais religioso. Mas a terceira vez foi mais espetacular. Porque aí então já começou a ter grupos católicos, existe a Obra de Maria, existe hoje uma aqui em Campinas, existe, graças a Deus, uns 4, 5 que eu sei, que organizam viagens para a Terra Santa. E eu tive a graça do guia da última vez ser o Frei Romualdo. Aliás, está me fugindo o nome dele, estou confundindo. Mas era um frei que ele não simplesmente era um guia, mas ele era um guia até que quando fosse bispos ou algum eclesiástico superior, ele conhecia muito. E ele colocou uma frase muito bonita, é aí que eu quero chegar, de que ele perguntou às pessoas: vocês vieram conhecer a Terra Santa ou o Santo da Terra? Vocês vieram conhecer Jerusalém, o lugar santo, ou aquele que fez que isso se tornasse um lugar santo? Eu achei muito interessante. Também ele permitiu que eu lesse os trechos, em cada lugar se celebrou isso. Hoje é normal, hoje vários padres da Canção Nova, da Obra de Maria, eles vão já com esse caminho. Isso é bom. Mas é isso que eu quero focar hoje na vida de Santo Antônio. Não é simplesmente um personagem, um padre, um religioso, mas uma pessoa que transporta, que leva as pessoas à vida de Cristo. Às vezes você vai numa missa, vai na igreja, vai num grupo de oração, vai numa igreja evangélica, mas aquele pregador, aquele canal da graça de Deus não faz você mergulhar, você se interessar em saber mais sobre Jesus Cristo. Então os santos para nós são essas pessoas que de uma maneira, com sua vida, com a sua atitude, quando você vai estudar sobre Santa Rita, quando você vai estudar sobre Santo Agostinho, quando você vai estudar sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, quando você vai estudar sobre São Gregório, existem os santos que a gente diz que são os mais populares, mas existem uns outros personagens aí que, meu Pai amado, só enriquece. Às vezes tem alguns desses santos que eu falo: pô, eu quero amar Jesus como esse cara amou. Eu quero viver as coisas de Jesus como esse cara viveu. Se você estudar a história real
que é o fato real, a história de São Francisco. Não tem como a pessoa não quebrar a cabeça dela, o orgulho dela, o coração dela, se a pessoa é muito vaidosa, se a pessoa é muito materialista, muito apegada às coisas materiais, de repente ela estuda a vida de São Francisco, ou a vida de alguns santos, ela vai ver que o caminho não é por aí não. Ela vai ver que aquilo que ela faz, que ela pensa, que ela age, não é o certo, não é o bom. Então é isso que nos motiva, né? Isso que nos brilha a graça de Deus. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Que a graça de Deus, clama, povo de Deus, cresça em nós, e deixe nosso Pai, e deixe nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Essa canção já destaca isso, né? Gerar e formar Cristo em nós. Como eu posso me intitular um cristão? Sou cristão. Como eu posso me intitular? Sou um católico. Ou os irmãos, eu sou um evangélico. Se a gente não é discípulo de Cristo, se a gente não é um defensor das coisas de Cristo. Esses dias o nosso presidente teve contato com um presidente, acho que da Coreia do Sul. Você não fala não, olha, postei. E eu vi uma coisa impressionante. O presidente ali, os dois presidentes sentados um do lado do outro, o presidente da Coreia do Sul, perguntou se podia rezar, orar. E ele orou pelo nosso país, pelo nosso presidente. Eu acho que eu postei no Face, né? Meu Deus, pensa um homem lá de um outro país, de um país até que a gente até admira que ele seja cristão. Falar para eu sei, tá? Alguém falar assim, o presidente lá da Coreia do Sul é cristão. Eu ia ficar assim. E não é que o homem ali foi orando, a tradutora fazendo. Eu repito que eu até orei junto. A gente tem que ser humilde às vezes, viu? Orar junto. Está aqui meus irmãos que foram comigo na última vez que nós fomos em Roma. E eu não perco a oportunidade, eu não sou bobo. Só que nós estávamos andando ali no pátio do Vaticano, eu vi uns jovens rezando, uns jovens fazendo um círculo de oração. Nem dava para ele passar no lugar, eu pulei, dei um jeito, fui lá no meio da roda e mandei eles rezar para mim. Nem sei se eles eram ingleses, se eles eram alemão, se eles eram o que eles eram, não sei direito. Você perguntou, não sei. Mas eu sei que estava rezando. Eu fui lá no meio da roda e pedi para eles rezassem para mim. Eu não perco a oportunidade. Então, meu irmão, que a luz de Cristo brilhe na tua vida. Brilhe de uma forma suficientemente que você transmita, reflita, como um espelho, né? Olha no espelho e reflete. Transmite para mais lugares. Que você seja uma pessoa que transmita a Cristo. Aliás, você está precisando, né? Será que todas as pessoas que você convive sabem que você é cristão?
Será que em todos esses lugares que vocês vão, as pessoas sabem que você frequenta a igreja? Que você conhece Jesus? Que você ama Jesus? Que você é um discípulo, um seguidor, um canal da graça de Cristo? Por isso que hoje a igreja exalta esse personagem chamado Santo Antônio de Pádua. Um homem que, eu repito, primeiro um jovem comum. Um jovem que tinha uma vida comum, mas que renunciou tudo para se tornar um mensageiro de Cristo. E que mensageiro! E que mensageiro de Cristo! Estudo. Acho a pena, né, que nesse horário a TV Aparecida, hoje ela ia passar a vida de Santo Antônio. Não sei se é todos os dias da semana, mas hoje ela, depois das 7h30, ia passar a vida de Santo Antônio. Bendito seja Deus, né? Que Deus permita a mim, que Deus permita a você que está me ouvindo, seja um instrumento de Deus. Eu tenho paixão, né? Eu, dentro da minha pequenez, da minha capacidade, eu gosto de falar de Deus. Eu sinto algo muito bom, eu sinto algo muito legal quando eu falo de Jesus. Não sou nenhuma pessoa doutorada, catedrática, talvez não falo muito bem o português, talvez erro as palavras, as frases, mas eu amo falar de Jesus. E já faço isso há um bom tempo. Eu já faço isso há um bom tempo. Que Deus me permita, que enquanto ainda eu ser útil para Ele, que ainda enquanto eu puder, eu possa falar de Jesus. Porque, eu repito, embora dão muito título para Santo Antônio, Santo Casamenteiro, hoje abençoa os pães, papapi, papapá, papapá, mas pense nisso, ele amava falar de Deus. Tem tantas histórias lindas, que quando ele pregava o Evangelho, acontecia coisas fenomenais. Fenomenais. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei, em quem me apoiarei. Para onde eu irei, vamos lá, vamos Deus, em quem me apoiarei. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Nas palmas eu seguirei, irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. teu amor me sustenta. Tá fraco, vou que eu vi aqui no som. Tua graça me basta, Teu amor me sustenta. tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas a graça de Deus não passa. Tudo vai passar. A graça de Deus não passa.
Abra teu coração. Meu convite na noite de hoje, minha pergunta na noite de hoje é que se você tem conhecido mais Jesus. Se você procura conhecer mais Jesus, o ungido, o Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, ano 2022 do nascimento de Jesus Cristo, ele marcou a história do crente e do descrente, daquele que vai na igreja, daquele que não vai na igreja. Ele marcou o tempo, ele marcou a história. Louvado seja Deus pela noite de hoje. Viva Santo Antônio! Viva Santo Antônio! Bendito seja Deus, né? Por que a gente abençoa o pão? Por que a gente compra o pão de Santo Antônio? É pedindo a generosidade de que nunca falte o pão na nossa casa, nunca falte alimento, né? Eu sou da geração que minha mãe ia na missa de Santo Antônio, pegava o pão, e pegava um pedacinho de pão, punha na lata de arroz, pegava um pedacinho de pão, punha na lata de feijão. Né? Que engraçado. Vocês fazem isso ainda não? Né? Verdade? Porque ela tinha a lata do arroz, a lata do feijão. Né? E então pegava um pedacinho do pão do dia da abençoada missa, punha dentro da lata. Né? E é a graça de Deus. Quem crê, verá a glória de Deus. A pessoa que não crê, nada acontece, nada se realiza na vida dela, né? Porque às vezes ela acha que ela entende mais, sabe mais. Como eu disse aqui, ó, eu estava na viagem, lindo, muita coisa aconteceu, mas eu vi um grupo de jovens rezar, né, Lucas? Vocês até me ajudou a pular o negócio lá, que era difícil, gordinho, passar, era um cabo de aço, não sei, uma corrente, mas deu um jeito. Eu passei para não perder a oportunidade. Não deixe a graça de Deus passar, aproveite a oportunidade. Estou muito feliz com você que tem compartilhado. Eu às vezes eu vejo que até pessoas no meu próprio grupo não compartilham mais. E alguns de vocês têm compartilhado. Pessoas que nem é do grupo. Compartilhem. Louvado seja Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.